Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Pois hoje eu vou abordar dois assuntos. Vou falar sobre perispírito e sobre água fluidificada. Mas antes, me permita lhe dizer o seguinte: se você tem alguma dúvida ou quer saber mais sobre um determinado tema, um determinado assunto, escreva para o nosso programa, que na medida do possível eu vou abordar o assunto solicitado por você aqui neste espaço e com muito prazer. Dito isto, vou iniciar a minha abordagem de hoje falando sobre o perispírito, no sentido de dirimir uma dúvida que julgo ser de muitas pessoas, que é a seguinte: os espíritos, quando desencarnam, eles mantêm a sua aparência, que lembra a sua forma humana da última encarnação? Vamos separar as coisas para início de conversa. Uma coisa é o espírito e outra coisa é o perispírito, ou seja, são duas coisas completamente diferentes. Vou começar pelo espírito para dizer que nada sabemos sobre a sua aparência, sobre o que sobrevive ao corpo, enfim, sobre o espírito propriamente dito. Como ele é, sua aparência, se é que tem, e outros detalhes pertinentes a ele, nos fogem completamente ao nosso conhecimento. Isto é, digamos assim, um segredo de Deus. Em outras palavras, estamos ainda muito distantes para saber alguma coisa sobre o espírito. O que sabemos é que o espírito não pode atuar diretamente sobre a matéria em virtude da sua natureza ser totalmente etérea, ou seja, totalmente imaterial. Então, quem diz que enxerga espíritos, que vê espíritos, estaria mentindo, por exemplo? Olha, gente, o que nós sabemos, alguma coisa, eu diria até que bastante coisa, é sobre o perispírito. E o que é o perispírito? O perispírito é o invólucro fluídico que envolve o espírito. É a roupagem, digamos assim, do espírito, ou seja, é como o espírito se apresenta tanto aqui no mundo material como lá no mundo espiritual. Aqui no mundo material, ele é, digamos, quem conduz as sensações do corpo físico para a essência, para o espírito, ou seja, é o condutor das sensações sentidas pelo corpo para o espírito, e também age no sentido inverso, ou seja, é através dele, do perispírito, que o espírito ou a alma envia através do cérebro material as ordens do espírito, as ordens da alma para o corpo físico. Ou seja, ele, o perispírito, é uma via de mão dupla, ou seja, ele tanto leva quanto traz sensações. Porém, é importante dizer que a sede da memória não está no perispírito, e sim no espírito, pois que ele, o espírito, é o ser pensante, é o ser inteligente.
A mesma coisa se dá quando nos referimos à sede da sensibilidade. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o Espírito é o Espírito que ama, é o Espírito que sofre, é o Espírito que pensa, ou seja, é nele que residem todas essas sensações que são, aí sim, repassadas ao corpo pelo perispírito. Esclarecendo um pouco mais, o perispírito é o veículo de transmissão de todas as sensações do espírito. Sobre a constituição do perispírito, este é constituído também de matéria, porém de um tipo de matéria que os espíritos, quando da codificação, lá em 1857, chamaram de matéria quintessenciada, quinta essência, ou seja, uma matéria muito mais apurada, mais sutil do que a que existe aqui no mundo material e que, portanto, foge ao nosso conhecimento. Exatamente por isso que o perispírito é muito mais sensível do que o corpo físico. E é através dele, repito, do perispírito, que as emoções sentidas pelo espírito ou pela alma, seja o nome que você quiser dar, bem como os sentimentos e os pensamentos chegam até o corpo físico. O que significa dizer, que o que repercute, o perispírito repercute as sensações da alma. Você deve ter percebido que eu falei em alma e em espírito. Se gerou alguma confusão, eu vou explicar. É o seguinte: quando é que dizemos alma e quando é que dizemos espírito? Ou seja, o que afinal é a alma e o que afinal é o espírito? Na verdade, os dois vocábulos exprimem a mesma premissa, ou seja, significam a mesma coisa. Porém, Kardec usou esses dois termos, alma e espírito, para momentos e locais distintos, por exemplo. O termo alma, Kardec usou para representar o espírito encarnado, o espírito ligado a um corpo físico no mundo material, como, por exemplo, eu, você e toda a humanidade encarnada. Aí eu tenho a minha alma. Posso dizer também que tenho o meu espírito. Já o termo espírito seria a alma que já não se acha mais presa a um corpo carnal. Ou seja, quando o espírito, ou a alma, como você quiser, sai do mundo material e passa a habitar o mundo espiritual. Resumindo, alma é quando estamos encarnados e espírito quando estamos desencarnados. Kardec usou apenas esses dois termos, que são a mesma coisa, repito, apenas para fazer essa diferença, mas ambos querem dizer exatamente a mesma coisa. Não sei se deu para entender. Mas voltando ao nosso assunto principal, que é perispírito. Ele é extremamente sensível e moldável, digamos assim. E o que eu quero dizer com essa palavra moldável? É o seguinte: quando morremos velhos, por exemplo, o nosso perispírito passa para o mundo espiritual com a mesma aparência com a qual morremos aqui, correto? Eu acho que isso aí, para os espíritas, não resta a menor dúvida. Agora, quando os espíritos em um nível de consciência mais elevado, ou, em outras palavras, espíritos mais evoluídos, podem, através da força do pensamento, modificar a sua aparência. Isto, volto a repetir, somente é possível para espíritos mais elevados, espiritualmente falando. O que significa dizer que, se morrermos velhos, podemos rejuvenescer e manter uma aparência com a qual nos sentimos melhores. Porém, torno a repetir, isso só é possível para espíritos já com um certo grau de elevação moral. Outra coisa, além dessa possibilidade, ele pode se tornar visível à nossa visão. Ele também pode se tornar, além de visível, tornar-se perceptível
aos olhos humanos, apesar de ordinariamente ele ser invisível. Ele pode também, além de ser invisível, se tornar tangível, ou seja, ser possível de ser tocado. Como, aliás, foi o caso de Jesus, que após a sua morte do seu corpo carnal, logicamente, não só reapareceu, como inclusive se deixou tocar. Esse fenômeno perispiritual é chamado de tangibilidade. E como que se explica isso? Você poderá até estar se perguntando. A explicação é que, no caso de Jesus, pela pureza da sua grandiosidade espiritual, pela sua superioridade e elevação espiritual e moral, Jesus, pela sua vontade superior, digamos assim, permitiu-se modificar a estrutura perispiritual do seu corpo fluídico, tornando-o mais denso, a ponto de Tomé, inclusive, segundo consta na Bíblia, poder tocá-lo. Aliás, a essa propriedade, Kardec chamou, como eu disse antes, de tangibilidade, ou seja, pode adquirir as características e as propriedades de um corpo palpável, de um corpo sólido, tal qual é o nosso, que nós temos hoje, aqui nesse mundo de materialidade. Outra coisa que eu penso ser importante para falar a respeito do perispírito. Se sabe que alguns dos nossos sonhos são o encontro de almas, de espíritos no mundo espiritual? Claro que nem todos os sonhos, claro, mas uma parcela bastante significativa, sim, são espíritos que, enquanto o corpo dorme, o espírito se liberta do corpo e se expande, podendo encontrar-se com espíritos afins, com amigos, familiares já desencarnados. Por isso eu pergunto, você já não sonhou com alguém que possuía no seu sonho uma aparência mais jovem do que quando ela, em pessoa, morreu? Pois, se você já sonhou, já teve um sonho semelhante, isso significa dizer que esse espírito tem algum mérito para se apresentar a você no sonho com uma imagem mais rejuvenescida. Outra coisa que eu acho que vale a pena falar é sobre quando é que o perispírito se une ao corpo físico da pessoa. O perispírito começa a se unir ao futuro corpo físico, na verdade, no momento da fecundação e se desenvolve à medida que o corpo físico também vai se desenvolvendo. Essa união existente entre os três corpos, físico, perispírito e espírito, permanece por toda a vida física do ser encarnado. Já quando o corpo morre, acho que já falei isso antes aqui, o perispírito se desliga do corpo físico e fica ligado apenas ao espírito, permanecendo com as mesmas características visuais, digamos assim, da sua última encarnação. Ou seja, vai para o mundo espiritual com o mesmo visual do corpo que ostentava no mundo material quando vivia aqui encarnado. Exatamente por isso, que as pessoas que veem espíritos, lembra que eu perguntei isso lá no início? As pessoas que dizem que veem espíritos, na verdade, o que elas estão vendo, estão enxergando, é o perispírito e não o espírito. Porque o espírito, este sim é imaterial. E essa imaterialidade é algo que para nós, seres ainda muito atrasados espiritualmente falando, estamos ainda muito longe de entendermos certas coisas pertinentes ao mundo espiritual. E eu imagino que eu deva, nesse ponto aqui, eu imagino que eu deva ter abordado as principais, entre aspas, curiosidades a respeito do perispírito. Claro que eu sei que existem livros e livros que falam exclusivamente sobre ele, mas repito, acho que abordei, ainda que de forma bem simplificada,
os principais tópicos a respeito do assunto perispírito. Dito isto, então, vou entrar no meu segundo assunto. Assunto este muito comum nas casas espíritas. Estou me referindo, e é sobre ela que eu vou falar. Eu vou falar sobre água fluidificada. Na linguagem do meio espírita, entende-se por água fluida ou fluidificada aquela, como o próprio nome está a sugerir, aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados a ela. Existem várias formas de fluidificar a água. Por exemplo, na magnetização ou irradiação simples, os fluidos medicamentosos são adicionados na água por ação de um encarnado, de uma pessoa assim como nós, que tanto pode ser ou não um médium de cura, que coloca as suas mãos sobre o recipiente com água e projeta nela os seus próprios fluidos. Ele também está fluidificando a água. Já na chamada fluidificação espiritual, que é a mais usada nas casas espíritas, são os espíritos desencarnados que aplicam, sem intermediários, os fluidos diretamente nos frascos com água. Outra coisa, se bem que hoje raramente se vê, é as pessoas trazerem as garrafas com água para fluidificar, as garrafas abertas e sem tampa. Gente, as tampas, sejam de rolha, de plástico, do material que for, não representam absolutamente nenhum obstáculo para os fluidos salutares manipulados pelos espíritos, ou seja, os bloqueios materiais que representam bloqueios para nós não trazem nenhuma dificuldade para o nosso irmão do universo espiritual. É importante salientar que, ao estar doente, a pessoa deve, acima de qualquer coisa, aprender e orar, entender, auxiliar a si próprio na sua mudança de hábito para melhor. As doenças físicas, em geral, são as que causam menos sofrimento e que apresentam mais facilidade para a cura. Já as enfermidades morais, estas sim são mais graves, mais demoradas e mais difíceis de curar, porque elas precisam ser curadas de dentro para fora, ou seja, deve ser curada primeiramente a causa que está alojada no espírito do próprio paciente, do próprio doente. Por isso que, além do passe magnético e da água fluidificada, devemos também nos ajudar, mudando o nosso padrão vibratório através de bons pensamentos e atitudes saudáveis para conosco mesmo e principalmente para com os outros. Essa, gente, é a melhor maneira de ajudarmos a nós próprios. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.